gostaria especialmente de agradecer a professora Tereza Elisa, agradecer a Débora Ota também pelo convite, né? A gente está fazendo essa conexão Natal-São Paulo para estar discorrendo temáticas relevantes e gostaria de convidá-las, né, a professora Tereza Elisa e Débora Ota, a discorrer sobre a temática o que você alimenta quando se alimenta, a produção agroecológica muito além da saúde. Então, a professora Tereza Elisa, ela é docente do UniRN, mestre em qualidade da produção do alimento, e Débora Ota é agrônoma pela Exalc da USP, mestre em conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, e sócia da Maté, consultora e educadora. Então, sejam todos muito bem-vindos e desejamos que aproveitem esse momento. Obrigada, Mariana. Grata. Agradeço, em nome de Mariana, agradeço à UniRN a oportunidade que está nos dando da gente poder discutir esse tema, a gente poder debater. Agradeço imensamente a Débora por ter topado o convite sem pestanejar. Débora, saiba que você vem trazer um pouco da sua vivência no sentido de engrandecer, né? Falando um pouco mais particularmente ao curso de nutrição, é algo que vai vir a somar muito, né? A gente acaba trabalhando muito com o alimento a partir do comércio, a partir da aquisição do alimento no comércio. Então, a gente parece que esquece um pouco do antes, né? Do alimento até ele estar disponível ao comércio. Então, agradeço imensamente essa contribuição que você vai dar aos futuros nutricionistas, mas também uma contribuição importante para a sociedade como um todo, né? Para todo mundo conhecer, compreender um pouco da agroecologia. Então, obrigada, Mariana, obrigada, Uni, obrigada, Débora, né? Como a Mariana falou, eu sou nutricionista, docente da graduação do UniRN, do curso de nutrição, e professora da pós também, da especialização em gestão da qualidade de alimentos, e sou mestre em ciência de alimentos, né? Então, eu convidei a Débora para vir somar um pouquinho da vivência dela diária ao nosso conhecimento que a gente tem. Viu, Débora? Muito obrigada. E se você puder se apresentar um pouquinho antes da gente começar o tema, debatendo, então, você se apresentar para as pessoas conhecerem de onde vem a sua vivência, quem é Débora. E só para adiantar, depois que Débora se apresentar, ela vai começar a explicação do tema, e vocês podem fazer perguntas no chat. Eu vou estar intermediando essas perguntas, então vocês vão fazendo em momentos pertinentes. Eu vou pedir uma pausa, Débora, para intervir e levar a pergunta de vocês até ela. Mas também, se a pergunta não for tão específica do assunto, a gente deixa as perguntas para o final da explicação da Débora, certo? Certo. Boa tarde de novo, e Débora, muito obrigada, seja bem-vinda. Fique à vontade quando você quiser. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite, professora Tereza, Mariana, Karina. É um prazer enorme estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivenciei. Eu adoro o tema da nutrição, quem sabe ainda é uma faculdade que eu vou fazer. Então, assim, eu acho que é importantíssimo, né, a gente tratar desse tema, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, enfim, a questão da pandemia, então, a gente realmente cuidar do nosso sistema imunológico, e é isso, né, o que eu gostaria de mostrar para vocês, nessa 1 horinha aí que eu tenho, é exatamente o título, né, que a questão da produção agroecológica vai muito além da saúde, então a gente está fomentando toda uma cadeia muito bacana, né, enfim, de respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, enfim, é um pouquinho disso que eu quero mostrar. Falando um pouquinho de mim, então, eu sou engenheira agrônoma, né, me especializei nessa área de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Eu atuo na área de produção orgânica, agroecologia desde 2016,
e mais especificamente, né, com os temas de educação, na área de educação, assistência técnica e extensão rural, consultoria, a parte de certificação também, e na parte de políticas públicas, né, desse ano eu tenho participado de reuniões, né, das comissões de produção orgânica, frente parlamentar pela produção orgânica e agroecologia, e também faço parte da Mater, né, como a professora Tereza comentou. A Mater é a cooperativa de trabalho, assessoria técnica, meio ambiente e extensão rural, e também faço parte da rede agroflorestal, que é uma ONG na área de sistemas agroflorestais que está nascendo agora. Também me envolvo muito com movimentos sociais, assim. E, então, é basicamente isso. E agora a gente podemos começar a apresentação, né, com o tema mesmo. Começar a passar os slides aqui. Vocês estão enxergando? Ainda não, Débora. Agora está aparecendo. Agora sim, tá. Então, então, acho que já fiz um pouco de uma introdução, né, então, a importância da gente tratar desse assunto agora, né, enfim, e principalmente para os alunos aí do curso de nutrição, entender um pouco dessa cadeia, né, do alimento, do campo até a mesa do consumidor, e, enfim, o contexto todo, né, da questão da pandemia, né, da gente ter que se fortalecer o nosso sistema imune, e a gente sabe também que os nossos solos estão muito pobres, né, em minerais, em micronutrientes, e então é muito importante a gente realmente consumir esses alimentos agroecológicos orgânicos. Então, primeiramente, eu só queria fazer um recorte, né, histórico, uma contextualização que a gente tem. Então, a história da agricultura, a agricultura começou há 10 mil anos atrás, e, enfim, sempre foi orgânica, né, nunca se utilizou insumos sintéticos, né, agrotóxicos sintéticos, fertilizantes sintéticos, mas, assim, como não dá para dizer tudo, né, eu queria começar a fazer esse recorte da Revolução Verde, né, que aconteceu em 1960, que foi um marco, porque, né, foi a partir da Revolução Verde que começou a se utilizar o que a gente chama de pacote tecnológico na agricultura. Então, a gente tem o uso de agrotóxicos sintéticos, fertilizantes sintéticos, as sementes híbridas, né, fruto do melhoramento genético, que as sementes precisavam se adaptar a esse sistema. A gente tem aí um alto grau de mecanização, uma alta dependência da energia derivada do petróleo, então esses insumos, eles utilizam muito petróleo para sua produção, e lembrando que tudo isso, todos esses insumos, eles são resquícios da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra a gente teve toda a molécula química que foi desenvolvida, né, os maquinários e tudo, a indústria não tinha muito para onde destinar e acabou destinando na agricultura, né? Então, assim, e o motivo inicial para a gente ter a Revolução Verde foi resolver a questão da fome no mundo, né? Então, aí a gente tem também um sistema de monocultura, então a gente tem as commodities, né, a soja, o milho, a gente... então, aí também é importante dizer, né, que toda a pesquisa, ensino e a extensão nas universidades foram direcionadas para esse pacote tecnológico. Então, assim, tem muita influência das empresas nas pesquisas, nas universidades. A gente tem a questão das políticas públicas de crédito subsidiado. Então, assim, o produtor, para ele comprar para ele ter um financiamento no banco, ele precisava provar que ele tinha comprado aquele insumo
um agrotóxico sintético, um fertilizante sintético para poder ter o financiamento. Isso, na verdade, é uma coisa que ocorre até hoje, né? É importante lembrar isso. E aí, assim, no final, então, na verdade, a questão da fome, né? O que a gente tem que admitir é que teve um aumento substancial na produtividade agrícola. Isso, com certeza, aconteceu. Porém, ao custo de muita degradação ambiental. Então, a gente tem aí contaminação do solo, da água, do ar, contaminação dos trabalhadores rurais, até hoje, né, é importante também ressaltar que é muito séria essa questão dos agrotóxicos, não sei se todos estão acompanhando, mas esse ano a gente teve uma deliberação massiva de mais de 400 agrotóxicos, durante a pandemia, 100 e poucos agrotóxicos. Então, e essas questões das contaminações dos trabalhadores, muitas vezes é subnotificada, então, são contaminações agudas, né, pessoas que às vezes têm doenças sérias, né, problemas sérios que a gente nem fica sabendo. Questão do solo, o solo, ele, além de contaminar o solo, esses agrotóxicos sintéticos, eles também fazem com que alguns minerais, eles a planta não absorva minerais, e a gente também não absorva, né, não tem esses micronutrientes, esses minerais. Então, a gente tem um alimento de menor valor biológico. Temos também uma redução da biodiversidade, e também essa Revolução Verde causou uma grande concentração fundiária. Então, a gente tem aí 1%, mais ou menos, dos produtores rurais que detém mais de 50% das terras. Então, a gente tem uma grande desigualdade aí, né, social, enfim, todas essas questões. Então, como eu falei, esses insumos todos, eles são herança da Segunda Guerra Mundial, que foram utilizados na agricultura. Aí, a gente tem a gente tem a corrente, né, da agricultura convencional, e aí a gente sempre tem a oposição, né, a gente tem a contracorrente da agricultura, que na época era chamada de agricultura ecológica. Então, por volta de 1970, a gente tem aí aparecimento de alguns movimentos filosóficos em prol desse alimento, temos um crescimento da comercialização de produtos agroecológicos diretamente com o produtor, e também, aí nos anos 80, a gente tem o surgimento das primeiras cooperativas e restaurantes orgânicos, em 1990, o aumento dos pontos de venda desses produtos naturais, e aqui a gente tem a foto da doutora Ana Primavesi, que é uma grande precursora aí da agricultura orgânica, ela praticamente trouxe, né, o conceito de vida no solo, que até então se achava que o solo era só um mero substrato para as plantas, né, só um suporte físico, e a doutora Ana Primavesi, ela desmistificou essa ideia. Inclusive, ela também trouxe também a ideia de que o solo aqui é diferente do solo dos climas temperados. Nós temos um solo tropical, né, de clima tropical. Então, a gente não precisa usar as mesmas técnicas que se usava na Europa, por exemplo, de arar o solo, revirar aquele solo, porque lá as condições eles têm um inverno rigoroso, com neve, enfim, que o solo precisa ser aquecido, e aqui a gente não precisa disso, inclusive é bem ruim para os micro-organismos do solo, que são essenciais na agricultura orgânica, eu vou falar um pouquinho mais adiante. E dentro desses movimentos que surgiram nessa época, a gente tem o movimento do slow food, que não é só um movimento, é uma rede, uma associação internacional sem fins lucrativos, que foi fundada em 1979 por Carlo Petrini, em contraposição ao fast food, aos efeitos padronizantes, enfim. E o slow food, ele tem como ideia central, filosofia central, a valorização do alimento bom, limpo e justo. O que seria o alimento bom, limpo e justo? O alimento bom é aquele alimento que tem um sabor agradável,
que é prazeroso de comer. Alimento limpo é aquele que ele tem ele tem o menor impacto ambiental, menor impacto nos animais, que você, inclusive, claro, aí a gente tem a questão dos agrotóxicos, não são utilizados esse tipo de insumo, e a gente tem um alimento justo, que remunera de forma digna os produtores que produziram esse alimento. E eu gostaria de mostrar, então, aqui a gente tem o símbolo do Slow Food, e também, o Slow Food, ele tem uma atuação muito forte aqui no Brasil, em várias frentes, inclusive agora na pandemia, estão tendo várias ações muito bacanas, uma delas é o mapeamento dos produtores e dos consumidores de produtos agroecológicos, orgânicos, da agricultura familiar, artesanatos, enfim. Então, vale a pena conferir, vale a pena dar uma olhada no Instagram, no site do Slow Food. E, bom, aí com relação aos agrotóxicos, eu gostaria de mostrar esse gráfico, que a gente tem aqui, esse gráfico mostra o crescimento, né, do consumo de agrotóxicos no Brasil, e aqui o que a gente pode ver é que em 2003, a gente tem o advento da liberação da soja transgênica no Brasil. Então, o que acontece? É importante a gente ter isso em mente, que coincide, né? Então, a introdução do transgênico com o crescimento do consumo de agrotóxicos. Por quê? A soja transgênica e o milho transgênico, eles têm uma resistência ao herbicida glifosato, né? O herbicida, ele tem essa função de matar as chamadas ervas daninhas, né? Na agricultura convencional se chama de ervas daninhas, na agricultura agroecológica a gente chama de espontâneas, mas enfim. Então, ele vai matar, né, essas plantas daninhas e vai manter a soja, o milho, a cultura principal. E o que acontece? Essa planta, vai ser utilizado esse herbicida, esse agrotóxico, mas a planta vai ficando resistente, vai criando resistência, que nem antibiótico também. Se a gente usa muito antibiótico, as bactérias vão ficando resistentes. Então, acontece a mesma coisa no campo. E aí, vai precisando cada vez mais de doses maiores desse agrotóxico. E aí, a gente tem um aumento mesmo do uso dos agrotóxicos. É importante deixar claro que, na verdade, um sistema orgânico, não se trata de abominar o uso dos agrotóxicos sintéticos, enfim, mas é que, na verdade, não é necessário utilizar. Se você tem um sistema equilibrado, na agricultura a gente até tem alguns produtos para combater as pragas e doenças, mas que, com certeza, são naturais, enfim, nem se compara, né, os efeitos mesmo tóxicos de um agrotóxico sintético. Então, assim, o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo desde 2008. A gente tem que 20% dos agrotóxicos produzidos no mundo são utilizados no Brasil, e a gente utiliza, muitos dos agrotóxicos são proibidos na Europa. E também o limiar da utilização desses agrotóxicos, o limite máximo, ele é infinitamente maior do que em muitos países da Europa. Quem aborda isso com muito detalhe, enfim, muito empenho, é a doutora Larissa Bombardi, professora Larissa Bombardi. Ela tem uma publicação, ela fez o Atlas dos agrotóxicos no Brasil, que é bem interessante, dá para baixar pela internet, enfim, eu recomendo muito. E a gente tem também a questão da contaminação de agrotóxicos na água que a gente consome, que é um problema muito sério, que foi muito negligenciado por muitos anos, não se falava muito, agora tem se falado um pouco mais, mas é muito sério porque a gente, assim, alimenta uma coisa que a gente consegue, né, enfim, às vezes o acesso não é tão fácil, mas e também o preço pode ser mais caro, a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas tem algum jeito, né, dá para dar um jeito. A água é muito mais complicado, né, então a gente tem um dado aí que mais de 25% dos municípios brasileiros que foi encontrado presença de agrotóxicos nessa água, e também tem essa questão do limite máximo,
que também o limite máximo de contaminação por agrotóxicos nas águas brasileiras são bem maiores do que de vários outros países do mundo. Bom, já falei, né, do tanto de agrotóxicos que foram liberados aí nesse último ano, a questão aqui na pandemia também. Bom, questão dos orgânicos, já falamos, né, isso é óbvio, a questão da saúde, em termos nutricionais, que eu acho que interessa muito aos alunos aí da área da nutrição, do curso de nutrição. O que a gente tem, no geral, né, tem alguns estudos mostrando as vantagens nutricionais de um alimento orgânico, mas o que a gente observa é um maior nível de antioxidantes, que são esses compostos secundários que a planta produz para se defender, e que a gente usufrui desse benefício, melhora o nosso sistema imunológico, enfim, tem uma série de benefícios, né, e principalmente a gente tem aí um maior teor de carotenoides, antocianinas, ácido ascórbico, alface, foi feito um estudo comparando a alface convencional com alface orgânico, alface hidropônico, né, então é importante também deixar claro que hidropônico não tem nada a ver com orgânico, né, que se utiliza, sim, insumos sintéticos na sua produção, e, inclusive, o que foi encontrado nesse estudo, foi constatado, é que o alface hidropônico, ele tem um alto índice de nitrato, né, e o nitrato, ele pode ser muito danoso para o nosso organismo, em combinação, o nitrito, né, em combinação com a amônia, gera nitrosamina, que é cancerígeno, né, então a gente tem que tomar muito esse cuidado, mas, enfim, também alguns estudos mostram que os alimentos orgânicos, eles têm maior teor de minerais como ferro, magnésio, enfim, seriam essas basicamente as diferenças. O alimento orgânico também, um produtor orgânico, ele é produtor de águas também, na medida que ele mantém preservado as suas matas e também tem uma diversidade de produção né, de produtos de culturas agrícolas, né, uma agrobiodiversidade elevada, ele também tem, enfim, conserva o solo, e também ele estando no campo, ele não vai deixa de ir para a cidade, muitas vezes numa condição de miséria, e tá gerando, tá produzindo alimento de qualidade, também participar de uma rede de produção orgânica, agroecológica, é muito rico, a gente aprende demais, tem uma troca de saberes, enfim, são coisas que não tem como medir, muitas vezes, né, essa satisfação de estar junto, enfim, de solidariedade, é muito bacana essa rede. Bom, conceito, né, o que seria um produto orgânico, de acordo com a legislação da produção orgânica aqui no Brasil? É um produto que usa técnicas específicas. Como eu falei, né, a gente tem a otimização dos recursos naturais e socioeconômicos, na medida que se incentiva a produção dos insumos na própria propriedade, também visa esse respeito à integridade cultural das comunidades rurais, então, assim, a valorização do conhecimento tradicional que os povos indígenas, quilombolas, as comunidades tradicionais, elas têm, inclusive agora, né, não sei se todos estão acompanhando, mas essa população é que está mais sofrendo com os efeitos da pandemia, conjuntura política, social, e eles que detêm o maior conhecimento, que todos nós, eu aprendo demais, estando com uma pessoa, um indígena, um agricultor tradicional, e então é muito importante a gente incentivar a produção deles, e estar junto, entender a realidade, acompanhar de perto. Enfim, só detalhando um pouco essas técnicas, né, que eu falei, então a gente tem a adubação verde, que eu vou explicar, a cobertura vegetal, então é essencial o solo estar coberto, também vou explicar o porquê. Fazer a rotação de culturas, então, assim, o que a gente chama de rotação de culturas? A gente não plantar famílias, espécies da mesma família,
seguido, né? Então, assim, por que que a gente não faz isso? Porque elas vão liberar substâncias similares às raízes dessas plantas, e isso vai fazer com que atraia as pragas, né? Enfim, que é o que a gente não deseja, as plantas elas vão perder qualidade, né? Então, por isso. A gente faz a consorciação de culturas, que é misturar plantas diferentes, espécies diferentes, no mesmo canteiro, para ter essa diversidade mesmo, para chamar os predadores, enfim. A gente usa biofertilizantes, que são fertilizantes líquidos, produzidos a partir da fermentação de vários materiais, né? A gente mistura esterco, leite, plantas diversas, enfim, e faz um fermentado que é super rico para o solo. A compostagem também, né, que é a degradação da matéria orgânica, acho que muitos conhecem, que quando a gente, uma das formas é através de pilha, fazer pilha de composto, ou também minhocário, né, que é uma forma da gente, quando não tem muito espaço, né, a gente decompor o nosso lixo orgânico. E também utiliza-se caldas, preparados, extratos de plantas para combater as pragas e doenças que aparecerem. Bom, a adubação verde nada mais são do que plantas que promovem a melhoria das qualidades físicas, químicas e biológicas do solo, refletindo no aumento de produtividade muitas vezes. É importante lembrar que, no geral, essas plantas são o que a gente chama das leguminosas, os feijões no geral. Então, como exemplo, posso citar feijão guandu, mucuna, a gente tem aqui a foto da crotalária. E aí, também, assim, importante dizer que essas plantas, elas podem ser plantadas junto com a cultura principal, ou em rotação, ou seja, quando o solo, porque o solo precisa descansar também, né, assim como a gente. Então, quando o solo está em pousio, a gente pode utilizar dessa adubação verde. E aí a gente espera as plantas crescerem, a gente corta elas e pode colocar por cima do solo ou incorporar, né, misturar um pouco, enfim, enterrar um pouquinho. Bom, então, assim, central que o solo seja coberto nas práticas agroecológicas. Por quê? Porque o solo coberto, ele protege o solo contra os impactos da chuva, que causa erosão, enfim, leva embora esse solo. O solo coberto também ajuda a manter a temperatura amena, né, não deixa ele superaquecer, que isso também vai matar alguns micro-organismos que são interessantes para a gente. O solo coberto também evita a proliferação de várias chamadas ervas daninhas, e o que eu falei, a população dos micro-organismos vai se manter lá. Bom, também é importante dizer que a gente, como eu já falei, né, isso todos sabem, que a gente não utiliza produtos sintéticos químicos. O que a gente faz para controlar uma praga que vier, ou uma doença, né? A gente usa métodos culturais, mecânicos e biológicos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o controle biológico, que a gente utiliza insetos, né? Por exemplo, a joaninha, que controla o pulgão. Aí a gente pode usar vespinhas, fungos, bactérias, que vão controlar naturalmente essas pragas. A gente também não utiliza, né, como era de se esperar, organismos geneticamente modificados, por diversos motivos, eu vou explicar melhor, mas o que já se sabe, que todos, acho que têm esse conhecimento, que é a questão do meio ambiente, a questão da saúde, né, social, enfim. E também não é permitido na produção orgânica as radiações ionizantes. Bom, acho que os objetivos estão claros, né, a questão, atender, a produção orgânica visa atender o tripé econômico, ecológico, social, minimizar o uso das energias não renováveis, enfim, que causam um impacto enorme. Então, eu gostaria de mostrar para vocês, né, que a gente tem uma produção orgânica, agroecológica e agroflorestal também, e eu estou mostrando mais para ilustrar isso, né, de que para a gente saber se um produto é orgânico, a gente deve olhar para o sistema. Claro, a gente tem as certificações que atestam isso, mas o que eu quero dizer é assim, que para a gente saber exatamente
sabe, o valor biológico daquele produto, quão rico nutricionalmente ele é, a gente tem que olhar para o sistema, para o equilíbrio dele, a biodiversidade que a gente vai ter lá, basicamente isso. Bom, aí a gente tem a agricultura orgânica, ela se desmembra, a gente tem várias vertentes, né? Então, o que a gente conhece aqui no Brasil, a gente tem o orgânico, ele pode ser ecológico também, você tem agricultura ecológica, agricultura biodinâmica, natural, regenerativa, biológica, agroecológica, permacultural, agroflorestal, e só que assim, o que é importante frisar, né, que todas elas têm em comum, o que é o central em todas elas, é a questão do solo, como já foi colocada, toda essa riqueza, essa biodiversidade que a gente tem no solo, tanto dos micro-organismos, quanto dos organismos maiores, os insetos, as minhocas, e então aqui nessa figura a gente pode ver, né, a gente tem aqui os ácaros, as bactérias benéficas, os fungos, muito interessante a associação que os fungos fazem com as raízes das plantas, formando o que a gente chama das micorrizas. Elas absorvem, elas melhoram muito a absorção do fósforo, por exemplo, na planta. Então, é muito interessante a gente ter esse tipo de associação, né, no sistema. E então é isso, eu queria mostrar toda essa quanto é importante, porque são esses micro-organismos que vão disponibilizar os nutrientes para as plantas. Bom, só para ter uma ideia, né, uma colher de chá de solo chega a ter de 100 a 200 milhões de micro-organismos, contemplando mais de 10 mil espécies. Então, é algo que a gente muitas vezes não enxerga, mas que é essencial para a gente ter uma planta saudável e, consequentemente, uma saúde saudável. E, então, aqui, eu só gostaria de mostrar para vocês, isso aqui é de um vídeo da BBC, mostrar mesmo essa rede que existe, que a gente nem enxerga, né, debaixo dos nossos pés. É uma rede muito mais sofisticada que a nossa rede de internet, muito mais eficiente, e que as plantas, elas se comunicam, né, super eficientemente, a gente tem, elas trocam sinais químicos, trocam açúcares, e com isso elas avisam quando tem um predador, enfim, até brigas rolam aí. Então, assim, aí a gente tem, eu gostaria de mostrar aqui, essa figura ilustra bem um conceito central na agricultura orgânica, na produção orgânica agroecológica, que é o conceito da trofobiose, né? Trofo nada mais é que alimento, biose e vida. Então, a gente só vai ter vida onde tem alimento. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem, então, para entender esse conceito, a gente tem um muro, sei lá, de uma casa, né, que é formado por tijolos. Então, a gente entende aqui que os tijolos, a gente pode dizer que são os aminoácidos que compõem o muro, que seriam as proteínas. Então, no primeiro muro, a gente tem aqui um solo sadio, uma planta sadia, né? Então, o muro está íntegro. Na medida em que a planta, ela sofre alguns estresses, como, por exemplo, a questão água em excesso, ou falta de água, um déficit hídrico, ou então calor em excesso, enfim, muito vento, ou então, o que eu falei, né, a questão dos agrotóxicos, dos fertilizantes sintéticos, né, o NPK, ureia, a gente tem aqui um martelinho, né, ureia, NPK, que acaba que eles vão, no caso aqui, vão sobrar, a planta, ela não vai conseguir, no caso dos fertilizantes sintéticos, ela não vai conseguir absorver toda aquela bomba de nutrientes e vai ficar sobrando na planta, a gente vai ter aminoácidos e açúcares livres. Isso é um prato cheio para as pragas, né, para os fungos, para as bactérias, para os insetos, e aí que a gente vai ter uma planta doente que vai precisar do uso agrotóxico. Então, assim, na verdade, a causa é muito o manejo, o tipo do sistema, que é só uma cultura, enfim, que usa muito desse fertilizante sintético, e que aí a gente vai realmente ter que utilizar o agrotóxico.
Bom, então, deu para perceber, né, que a gente só tem doença onde tem desequilíbrio. Então, isso, claro, não é só para as plantas, isso também tem a ver, se aplica à nossa vida, né. Então, assim, a doutora Ana Primavesi, ela relaciona vários momentos da história, que a gente teve algumas epidemias, com certas deficiências nutricionais. Inclusive, claro, né, assim, tem muitas, é muito controverso isso, não tem provas, mas já li que na China, né, em Wuhan, onde começou a pandemia, tinha lá, uma área que as pessoas tinham muita deficiência de zinco, né, então realmente tem tudo a ver, a questão nutricional de deficiência de certos micronutrientes minerais, com a questão de estar mais suscetível a doenças, e, enfim, os patógenos todos. Bom, e aí agora a gente faz uma ponte com o nosso corpo humano, né? Então, assim, a gente também tem, claro, se a gente consome esses alimentos e, enfim, a gente tem muitos micro-organismos, a gente não tem nem ideia, mas na ordem de bilhões ou trilhões de micro-organismos. Inclusive, isso fez com que fosse escrito um livro chamado 10% Humanos, que fala que a proporção, que antigamente achava que nós éramos, era um corpo de células habitadas por micro-organismos, e foi descoberto que é o contrário, né, que a gente tem cerca de 10 bactérias para uma célula. Isso já foi contestado um pouco, né, já tem artigos que questionam um pouco esse dado, mas fato é, a gente tem infinitos micro-organismos no nosso organismo, né? E que 80% deles se encontram no nosso intestino. Então, assim, daí a gente entender a importância da gente cuidar mesmo do nosso intestino, porque ele também é responsável por excretar substâncias que são nocivas, tóxicas, reabsorver nutrientes, e também 80% do nosso sistema imune é o intestino que é responsável. Então, assim, vital, né, a gente manter ele saudável. É responsável por produzir hormônios. Então, assim, não é exagero a gente dizer que toda doença começa no intestino. Hipócrates já dizia isso, né? Bom, então, a gente tem aí que o intestino é nosso segundo cérebro, isso foi descoberto também. Ele tem um desenvolvimento independente do sistema nervoso central, acho que isso muita gente já sabe. Então, assim, importância da gente cuidar bem da nossa alimentação, né? Então, assim, evitar consumir o menos possível, né? Os alimentos ultraprocessados, o açúcar, a caseína, que é a proteína do leite, o glúten, e até, então, aí é importante falar, frisar, os transgênicos também, porque esses alimentos, eles têm um alto peso molecular, que eles podem chegar a destruir esse biofilme intestinal que a gente tem, que é formado por bactérias e tal, e criando o quê? Uma hiperpermeabilidade do nosso intestino. Qual o problema da gente ter um intestino hiperpermeável? Essas toxinas, elas vão direto para a corrente sanguínea. E isso gera todas essas doenças, né, que a gente conhece e que eu falei já. Bom, aqui eu gostaria de ilustrar, então, de que formas que a gente pode consumir transgênico na nossa alimentação do dia a dia, porque, claro que não é só através do alimento in natura, né, do milho, da soja, enfim, in natura, existem várias outras formas, assim, a indústria alimentícia, ela se utiliza existem vários derivados aí, por exemplo, da soja, então a gente pode ter aí um suco de soja, né, extrato, feito à base de extrato, proteína de soja, a lecitina de soja também, que é utilizada em vários alimentos, como num bolo, por exemplo, a gente pode ter, um óleo também, a gente pode, claro, né, da soja. Feijão transgênico já existe, já foi desenvolvido, mas ele ainda não está disponível no mercado. E também, por exemplo, até criação animal, né, que pode ter sido utilizado ração transgênica para alimentar esse animal. Bom, questão das possíveis consequências dos transgênicos para a nossa saúde. A Agência de Pesquisa pelo Câncer Internacional
Em 2015, eles afirmaram que o glifosato ele é provavelmente carcinogênico. E também outras doenças, pode causar doenças neurológicas, alterações hormonais, autismo, doença celíaca, alergias. Então, isso tem tudo a ver com o slide que eu mostrei antes, né, que fala a questão do intestino, das moléculas mesmo que causam, o que eu falei, né, praticamente muitas das doenças, ou se não todas, né. Então, mas mesmo que tudo isso, né, tem muita gente que questiona, fala, mas ainda não foi nada aprovado, né, existem poucos estudos que demonstrem os danos dos transgênicos na nossa saúde, enfim, mesmo que, enfim, não tenha muitas provas, a gente tem que seguir o princípio da precaução, que é assim, que diz que se a gente não tem certeza dos efeitos, a gente não produz, a gente não consome. Bom, com relação à questão ambiental, o transgênico, ele tem esse problema da contaminação genética. Então, assim, se você tem, numa propriedade, você tem lá um milho orgânico, um milho crioulo, né? O milho crioulo é aquele que o produtor, ele colhe a semente, replanta, vai plantando por várias gerações, e a gente tem o milho crioulo. Então, se ele tem lá a produção dele e o vizinho planta um milho que é transgênico, ao mesmo tempo, assim, aí a floração se dá através do vento, e aí pode ser que aconteça uma contaminação do pólen do transgênico para o orgânico, para o crioulo. A gente tem o problema da contaminação da água e do solo, como eu já falei, a questão do herbicida, diminuição da fertilidade do solo, surgimento das plantas daninhas e dos insetos resistentes. Eu coloquei esse desenho, essa figura do T, né, que eu não sei se todos sabem, mas a legislação determina que um produto, se ele tiver mais de 1% de ingredientes transgênicos, ele deve ser rotulado com esse T amarelo. Porém, é importante frisar que, muitas vezes, é a partir de 1%. Então, se o alimento tiver menos de 1%, pode ser que a gente esteja consumindo esse alimento transgênico e a gente nem saiba. E também é importante a gente ficar atento, porque já existe um projeto de lei para que desobrigue a rotulação do alimento transgênico. Então, é muito importante a gente acompanhar de perto tudo isso, essas discussões que estão acontecendo. Problemas sociais, então a gente tem os agricultores dependendo das empresas, todo ano ele tem que comprar semente, ele tem que comprar o herbicida junto. Isso pode causar muito endividamento desses produtores, existem casos muito sérios até de suicídios, né, em alguns países, na Índia, enfim, no Brasil. E, claro, a questão da contaminação dos trabalhadores rurais é um problema seríssimo, que é pouco abordado. E, em contraposição, a gente tem, então, aí a produção orgânica, que vem crescendo de 20% a 30% ao ano, que movimenta um mercado de 4 bilhões ao ano, porém, que ainda representa apenas 1% da produção total agrícola do Brasil. Então, ainda tem muito espaço de crescimento, mas é interessante o crescimento que teve nos últimos 7 anos, né, a produção triplicou. A gente também tem o número, as unidades de produção, a gente já está em mais de 22 mil, e esses dados são todos do Ministério da Agricultura. Eu recomendo também, quem tiver interesse, recorrer ao site e verificar o Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos, que lá também é uma forma de você verificar se o produtor realmente é orgânico, e conhecer um pouco mais, né, ver os dados todos lá. Agora, eu gostaria só, então, de contextualizar um pouco a questão do regulamento, que eu comentei um pouquinho. Em 1994, a gente tem aí o início da discussão desse regulamento pelas ONGs, muitas ONGs, e é interessante, então, destacar o processo de construção dessa lei, que foi bastante participativo, democrático, fruto de muito diálogo. Então, aí a gente tem, isso tudo culminou na promulgação da lei 10.831 de 2003, que depois foi regulamentada, depois de 4 anos, por esse decreto, e aí a gente tem as várias instruções normativas
que detalha um pouco a questão, alguns detalhes da produção, a parte técnica, né, da produção animal, produção vegetal, enfim, processamento, e, inclusive, a questão, né, a gente tem todas as instruções normativas, a questão da certificação, né. Então, aqui no Brasil, existem 3 formas de verificar se o produto realmente é orgânico, atestar a qualidade orgânica dele. Então, a gente tem as certificações por auditoria, os sistemas participativos de garantias e organizações de controle social. Então, assim, esse esquema é só para mostrar para vocês que todos, então, tanto a certificação por auditoria quanto os sistemas participativos de garantia, eles fazem parte do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, são regidos pelos organismos de avaliação da conformidade orgânica, e nesses sistemas, os produtores, eles devem utilizar o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, esse selo da folhinha, que alguns já conhecem, e é esse terceiro sistema que a gente tem, né, as organizações de controle social, aqui controle social para venda direta, sem certificação, eles não podem utilizar o selo. Então, bom, falando da certificação por auditoria, também chamada de certificação de terceira parte, tem esse nome, certificação de terceira parte, porque normalmente é uma empresa que vai verificar se o produtor está cumprindo as normas e que não tem relação nenhuma com o processo, com o produtor. Por isso que chama de terceira parte. É regido pela ISO 17065. Então, como eu falei, eles são obrigados a utilizar o selo, né, no caso de produtos processados ou embalados, né, quando o produto é in natura, ele não tem, mas aí o produtor tem que ter o certificado exposto. Ou, enfim, não necessariamente, mas se você pedir, ele tem que apresentar. Nesse sistema, o auditor, ele não pode fornecer assistência técnica por se configurar um conflito de interesses. A certificadora, ela recebe uma auditoria anual do Ministério da Agricultura, e o produtor, ele não é obrigado a colocar à mostra o selo da certificadora. Aqui estão alguns exemplos, só se ele quiser. Bom, aí a gente tem aqui um segundo sistema, que são os sistemas participativos de garantia. São sistemas que são grupos de produtores que são baseados no controle social e na responsabilidade solidária. Então, o controle social se dá através de reuniões e visitas nas propriedades que eles realizam. E a questão da responsabilidade solidária é muito simples, eles têm que se comprometer a cumprir o regulamento. Caso um infrinja as normas, todos vão ser penalizados. Eles passam por uma auditoria anual do Ministério da Agricultura, e eles são formados por fornecedores e colaboradores. Como fornecedores, a gente entende os produtores, processadores, por exemplo, e colaboradores, exemplos que a gente pode citar, são os técnicos, que é muito muito bem-vinda a participação deles, a gente vê que acaba que desenvolve bem o sistema, e também os consumidores, né? Então, é interessante saber que nós, consumidores, somos super bem-vindos nesse sistema para garantir a qualidade. E, enfim, como eu falei, eles têm que usar o selo do CISORG e o selo do organismo de participativo de avaliação da conformidade é opcional, assim como na auditoria. Aqui eu gostaria de mostrar, né, porque eu dei uma pesquisada aqui, eu descobri que aí na região do Rio Grande do Norte a gente tem a rede Chique Chique, que acabou de ser credenciada no Ministério da Agricultura, e que atua nesse sistema, e que, enfim, acho que é interessante participar, enfim, conhecer. Temos outros exemplos aqui de organismos participativos de avaliação da conformidade. Aí a gente tem também o último, que são as organizações de controle social, que é uma forma que o Ministério da Agricultura arrumou para incluir aqueles produtores que são agricultores familiares, que também fazem venda direta. Então, é uma forma, assim, mais simples para eles entrarem, para venderem seus produtos como orgânicos. Então, as condições são essas, eles precisam estar num grupo, associação cooperativa, ou consórcio, eles também recebem a visita de consumidores, eles são obrigados a receber, e
E também a venda direta. Então, como venda direta, a gente tem as feiras, as cestas, os grupos de consumo responsável, as compras institucionais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, como eu falei, eles não podem utilizar o selo do sistema brasileiro e são fiscalizados diretamente pelo Ministério da Agricultura. Então, como eles não utilizam o selo, eles têm que ter essa declaração de cadastro na feira, mostra para todos verificarem, enfim, com esses dizeres aqui. Bom, é importante dizer, né, que essa questão, por exemplo, que muita gente reclama, né, mas orgânico é caro, ai, não sei o quê, enfim, se quiserem a gente pode aprofundar um pouco essa discussão sobre o preço depois e tal. Mas, de antemão, o que eu gostaria de dizer é que a questão do preço tem muito a ver com o canal de comercialização, de onde você compra seus orgânicos. Por quê? A gente sabe, né, que o supermercado, por exemplo, eles têm uma margem de lucro extremamente alta. Então, assim, em via de regra, ele compra um produto a um preço muito baixo, ele paga muito pouco ao produtor e vende a um preço muito alto aos consumidores. Então, é importante a gente repensar nisso. E outra coisa também, né, pessoal, no geral, quando a gente, o alimento, ele percorre um grande distanciamento, uma grande distância para chegar até a nossa mesa, ele perde muito das suas propriedades, ele perde vitalidade, né, ele deixa de ser fresco, assim, perde um pouco. E também, normalmente se usa mais embalagens, enfim. Então, é bem interessante a gente realmente fortalecer essas cadeias curtas de comercialização. Então, a gente tem aqui, como venda direta, né, alguns exemplos, a gente tem as famosas CSAs, as comunidades que sustentam a agricultura, a gente tem o símbolo aqui das CSAs. O que seriam? Na verdade, acho que a gente nem pode classificar como cadeias curtas de comercialização, porque, na verdade, assim, são grupos, né, do que a gente chama de coprodutores, lá eles têm essa denominação específica, que são parceiros dos produtores, então, é um grupo formado por produtores e coprodutores, que incentivam a produção orgânica. Eles são parceiros mesmo, então, assim, eles pagam um valor, enfim, mensal, para receber uma cesta. E aí, em troca, então, eles recebem essas cestas, mas eles participam ativamente da produção. Então, e é muito rico, né? Rolam trocas de receitas, enfim, aprendizados enormes. Aí, num funcionamento muito parecido, a gente tem os grupos de consumo responsáveis, né? Que difere de tem algumas poucas diferenças dos CSAs, mas é parecido. A gente tem as feiras, claro, e as compras, que eu já falei, né? O PA e o PNAE. Inclusive, assim, existem várias iniciativas, aí vários municípios, né, da merenda escolar, que existem trabalhos com nutricionistas, não sei se todos sabem, merendeiras, é bem interessante. Acho interessante também alguns chefes de cozinhas que estão indo visitar o produtor no campo para entender as dificuldades da produção, enfim, isso é muito importante, né, os nutricionistas se aproximarem da produção no campo. Então, aqui eu só queria falar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA. Ele foi criado em 2003 pelo governo federal, e ele consegue aliar a questão da produção, do incentivo da produção da agricultura familiar, promovendo o acesso desses produtores ao mercado, ao mesmo tempo que esse programa promove a segurança nutricional e alimentar. Como que ele faz isso? O governo compra esses alimentos dos produtores e doa para creches, escolas, hospitais e presídios. É um programa muito interessante, que foi premiado internacionalmente, mas que, infelizmente, ele vem sendo negligenciado nos últimos anos, tem uma redução gradual do orçamento, e agora, enfim, na época de pandemia, teve uma reivindicação, né, o pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia
fez uma carta reivindicando que tivesse um investimento de 1 bilhão no programa, não teve todo esse investimento. Não só isso, como está sendo um pouco difícil a operacionalização desse programa. Então, aqui só para ilustrar, a diminuição, corte drástico aí nos investimentos para o programa, e a gente tem aqui o Programa Nacional de Alimentação Escolar também, que foi criado em 1954, mas que foi reestruturado aí durante o programa Fome Zero, em 2003, e em 2009 foi estabelecido que pelo menos 30% dos alimentos fossem provenientes da agricultura familiar. Porém, muitos municípios não cumpriram com essa determinação, e não só isso, né, muitos contratos estão sendo interrompidos agora durante a pandemia, o que está deixando muitos agricultores numa grande dificuldade aí. Bom, para finalizar, o que é importante nós, como consumidores, fazermos para fortalecer essa cadeia? Então, assim, para baixar o preço do orgânico, poxa, nada melhor do que a gente consumir, né, a questão da lei da oferta e da procura. Então, realmente, consumir produtos orgânicos, agroecológicos, provenientes da agricultura familiar, a gente deixar de ficar pensando só meramente no preço, mas mudar da cultura do preço para a cultura do apreço, né? Então, realmente entender o que a gente está incentivando quando a gente consome esse produto, né? Toda a cadeia, enfim, do bem, né? Que a gente, enfim, no geral, né? Que a gente verifica e tal. É importante a gente se aproximar de quem produz o nosso alimento, conhecer esse agricultor, entender as dificuldades dele, conhecer a propriedade rural. É muito importante também a gente participar e fortalecer do movimento de hortas urbanas, que aqui em São Paulo está muito forte, é muito bacana de se ver, as pessoas mudando hábitos alimentares, virando espaços de convivência, é muito rico mesmo. A gente participar de mutirões e cursos, que a gente, enfim, encontra pessoas que estão também nesse movimento, isso é muito bacana, a gente vê que a gente não está sozinha, a gente aprende muito. Aumentar o consumo das famosas punks, né, não sei se todos conhecem as plantas alimentícias não convencionais, que são aquelas plantas que a gente não tem o hábito de comer, então o pessoal lembra muito da serralha, por exemplo, muita gente comia na infância serralha. Aqui a gente tem a foto a gente tem o caruru, a capuchinha, picão, enfim, várias plantas aqui. E é importante também a gente conhecer os candidatos que apoiam a agroecologia, os agricultores familiares, a gente ter realmente esse envolvimento político, né, que muitas vezes a gente não quer, acha que a política é ruim e tal, mas não, existem candidatos realmente que apoiam essa causa. E, bom, gostaria só de falar rapidamente algumas ações que estão sendo realizadas durante a pandemia, muito lindo, muita coisa bacana, muita ação de solidariedade. Então, aqui eu queria só falar, então, a gente tem um mapeamento da produção agroecológica orgânica, várias entidades, como eu comentei, tem o pessoal do Slow Food, tem uma plataforma chamada Open Food, também muito interessante, o pessoal do Pertinho de Casa, que é uma iniciativa da FAESP, o pessoal do IDEC também já tinha um mapeamento dos produtores orgânicos, agora acabou que eles, enfim, incrementaram algumas coisas por conta da pandemia. E temos também muitas ações de solidariedade, né? Gostaria só de enumerar algumas aí. O pessoal da cooperativa da qual faço parte, né, a Mater, juntamente com o pessoal da Associação de Agricultura Natural de Campinas, a Unisol, e também a Cooper Central, está fazendo uma ação em rede, uma grande ação, que está doando mais de 90 toneladas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Enfim, temos outras iniciativas, o pessoal do Pertim, a Frente Brasil Popular e Povos Sem Medo também, o pessoal do MST também está doando muitas toneladas e toneladas de alimento, movimento dos pequenos agricultores, então isso realmente dá um ânimo aí para continuar, né? Então é basicamente isso, aqui estão as referências que eu utilizei,
e agradeço muito a atenção, o tempo que vocês estão destinando, e estou aqui disponível para qualquer dúvida, enfim, qualquer esclarecimento que vocês queiram ter, tá bom? Muito grata aí. Débora, muito obrigada. Agradeço em nome de todos os espectadores, agradeço em nome da instituição, agradeço em nome do curso, agradeço em nome da sociedade, esses temas que você abordou. Confesso que, particularmente, eu ficaria aqui escutando cada um deles por horas e horas e horas. Você abordou de forma muito bem, muito didática, mas falou um pouquinho só de cada um deles, né? O tempo não dá para aprofundar muito. Foi tão curto, mas por mim eu ficaria aqui, sei, 4, 5, 6 horas, quantas fossem precisas. E quero te passar alguns recadinhos que o pessoal foi deixando durante a sua apresentação. A Amanda disse que está muito bacana. Ana Carla dizendo que a palestra é muito rica. Outra colega falando, arrasou, muito bom. Outra, fantástico, né? Legal, que bom. A gente tem uma feirinha de orgânico na nossa instituição, então, no meio da galera, dizendo que estavam sentindo falta da feirinha. Ah, imagino. Também estou sentindo. Que a gente consome orgânicos aqui em casa. Pessoal, tá tudo maravilhoso. E eu tenho umas 3 perguntinhas que o pessoal deixou no meio. Vamos lá. A Amanda pergunta: quais são as políticas públicas para os agricultores orgânicos, além das ONGs? Se a Amanda estiver aí ainda, quiser interagir com a Débora, tá aí, Amanda? Você que deixou essa pergunta? Tá aqui, sim. Pronto, ela tá aqui. Então, Débora, ela perguntou quais são as políticas públicas para os agricultores orgânicos, para além das ONGs. Tá, vamos lá. Bom, posso citar aqui da região, né, aqui em São Paulo, a gente tem uma iniciativa aqui do governo estadual, né, da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com outras instituições, a Secretaria da Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Kairos, não sei se estou esquecendo de alguma, acho que são essas, basicamente. O protocolo de transição agroecológica, né? É bem interessante esse programa, porque ele incentiva o produtor, porque, assim, eu não entrei nesse detalhe, mas o produtor, se ele é convencional, ele é um produtor convencional e quer começar a produzir um produto orgânico, ele precisa passar por um processo de transição, que a gente chama de transição agroecológica. Então, ele precisa parar de usar os insumos sintéticos, né, que ele utilizava, enfim, começar a adotar as práticas agroecológicas. E esse período é um período muito difícil, porque ele não pode vender como orgânico, então, muitas vezes ele vai ter uma perda de produtividade, né, e ele vai ter muitos gastos, às vezes, para mudar a produção dele. Então, é uma fase difícil, né. Então, é interessante esse programa porque incentiva o produtor nesse momento, fornecendo assistência técnica para ele. Então, ele precisa cumprir um checklist, né, para ele, como se fosse uma certificação mesmo, por auditoria participativa. Mas aí é que ele está em transição, então ele está começando a se adaptar a essa nova forma de produzir. Então, ele tem essa ajuda com assistência técnica e também na comercialização, né, para ele ter novos canais de comercialização, enfim. Então, é bem interessante essa política pública. Deixa eu ver se tem uma. Obrigada. Outra pergunta, na verdade são 2 diferentes, mas elas se interrelacionam, sobre o acesso do produto orgânico. Com relação ao preço, porque que realmente é muito mais caro. E o segundo é que a colega perguntou como que ela teria mais acesso, uma vez que é muito mais fácil você ir ao supermercado e comprar do que em locais, mas a gente sabe, pelo menos aqui em Natal, a gente já vê em supermercado, realmente é uma quantidade ainda muito pequena, né? Os grandes supermercados, eles ofertam uma quantidade muito pequena. Então, são essas 2 questões com relação ao acesso do produto orgânico. Tá. Bom, com relação ao preço, né, eu comentei, então, que tem muito a ver com o canal de comercialização que você
que é utilizado, então, onde você compra seus produtos, né? Então, com certeza, já tiveram algumas pesquisas, alguns estudos demonstrando, né, que o produto orgânico de feira, por exemplo, ele pode ser até mais barato do que o convencional do supermercado, né? Já tiveram alguns estudos nesse sentido. Tem uma pesquisa recente, uma pesquisadora da Unicamp, Lucilene, acho que é o nome dela, que ela chegou também a provar isso, né, que o orgânico, enfim, de venda direta pode ser mais barato do que o convencional de supermercado. Mas então, a questão do preço, primeiramente, né, eu acho que é importante a gente entender um conceito de que, na verdade, não é o orgânico que é caro, é o convencional que é artificialmente barato. Por que é artificialmente barato? Porque existem inúmeros incentivos com relação a impostos, enfim, incentivos financeiros para que esse produto convencional seja mais barato. Então, assim, na verdade, assim, se a gente for computar todos os danos ambientais e para a saúde pública que o agrotóxico, o produto convencional, ele causa, ele teria que ser muito caro, né? Porque, enfim, imagina o gasto que a gente tem com saúde pública, né? Os hospitais anualmente, o elevado casos de câncer que a gente tem, então, tudo isso que não é contabilizado no produto convencional. E aí, se a gente for entender, né, por que a produção orgânica, o produto orgânico, ele tem um preço mais elevado. Então, tem a questão várias variáveis. Então, a gente tem a certificação, que ele vai ter um custo a mais para certificar esse produto. A gente tem assistência técnica, que a gente tem muito pouca assistência técnica qualificada nessa área. Nós, como agrônomos, não sei, tem alguns colegas aí que estão acompanhando, a gente, não sei, talvez alguém possa dizer que não, mas, no geral, nossa formação não é voltada para a produção orgânica, agroecologia, né, então a gente tem coisas que a gente não vê muito, então tem assistência técnica, tem a questão, então, da certificação, tem os insumos, que muitas vezes são mais caros, né, tem a questão da escala, né, a produção orgânica ainda é muito pequena, então imagina, se a escala é pequena, então tudo vai ser mais caro, assim, né. A questão também, o produtor muitas vezes tem que fazer uma barreira vegetal, para que o agrotóxico do vizinho não contamine a produção, então isso é uma área que ele vai perder, né, que ele poderia estar produzindo, então tudo isso, né, tudo isso faz com que ele fique mais caro, e a questão também da disponibilidade, né, onde encontrar, então, como eu falei, a gente tem, por exemplo, o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que tem um mapeamento desses pontos de venda de orgânico, tem todas essas que eu falei aí também, agora nessa época de pandemia, o Open Food, o Slow Food, enfim, que aí a gente pode realmente achar, eu não sei como é que tá aí, né, você falou, achei legal saber da universidade que tem essa feirinha de orgânicos, né, mas enfim, acho que pode recorrer a esses canais para descobrir aí onde encontrar, né. Professora Elisa, se você me permite só um complemento sobre a feirinha de orgânicos, né, até para informar a Débora, né, fazer essa conexão. Débora, a gente tinha, né, antes da pandemia, e vai com certeza retomar quando tudo isso passar, toda sexta-feira a gente tem uma parceria com um projeto chamado Projeto Amigo Verde Gramorezinho, que são alguns agricultores familiares aqui, né, aqui próxima à nossa cidade, na região metropolitana, que produzem alimentos orgânicos. E aí é um projeto que foi incentivado pela Petrobras, então o Ministério Público, ele também dá um suporte, então a gente realmente, para fazer essa parceria, a gente foi atrás de saber a sua origem, né, e aí vem um agricultor, vem agricultores da própria produção, né, da própria cooperativa, do grupo deles, ofertar seus produtos, então ele leva desde hortaliças, a goma de tapioca, a frutas, enfim, outros produtos complementares, e aí a gente também oferta essa parceria, esse link com a comunidade interna e externa também na nossa instituição. E a gente também tem uma hortinha também de orgânicos lá na nossa instituição, a gente produz pouco, é bem pouco ainda, mas o que a gente produz, a gente doa
para a escola, tem uma escola no centro, né, na nossa instituição, ela é uma liga, então a gente tem tanto crianças pequenininhas, quanto escola de ensino médio e a universidade. Então, a alimentação que a gente produz, a gente doa para as crianças que ficam internas em período integral e também para uma instituição de longa permanência, né, uma casa de idosos que fica também numa região próxima à nossa instituição, que é mais periférica. Então, a gente pouquinho, produz pouquinho, mas a gente consegue também gerar esse benefício social também, com o que a Que gente legal. Obrigada, Parabéns. Tereza. Deixa eu só complementar. E também, assim, gente, vamos plantar, né? Acho que é um convite aí agora, esse momento, para a gente começar a ter a nossa produção aqui. Eu tenho uma hortinha aqui que eu frequento, que é uma área da Enel, e uma horta comunitária, né? Então, é muito legal a gente acompanhar e entender os ciclos também da natureza, entender que as sazonalidades, né, que a gente não pode ter morango, por exemplo, o ano todo, enfim, é muito bacana ter o contato com a terra mesmo. E Mariana, vou complementar, na aula de técnica dietética, que a gente leva os alunos para a cozinha, aprender a técnica de preparo dos diferentes grupos, a gente de vez em quando pega umas doações lá da horta também. Então, a hortinha ela serve bastante. Bom, uma outra perguntinha, Débora, é do senhor Aldo, acho que ela relaciona muito a produção orgânica com a sustentabilidade. Ele pergunta se existem restrições de irrigação por gotejamento com reuso de esgotos tratados para alimentos orgânicos. Quer que eu repita? Não, entendi. Restrição de esgoto, né? Para irrigação por gotejamento com reuso de esgotos tratados. Então, pela legislação brasileira, realmente não é permitido, né, o uso de esgoto para irrigação de culturas orgânicas, assim, do que eu tenho conhecimento, realmente tem que... na verdade, assim, enfim, não é permitido, não. Ele fala que é o reuso tratado já, né? Ah, tá, o tratado, sim. Reuso de esgotos tratados. Ah, tá. A irrigação por gotejamento com reuso de esgotos tratados. Ah, entendi, tá. Que eu me lembre, peraí, deixa eu ver se... que eu me lembre, assim, porque tem uma classificação do tipo de resíduo que é utilizado, sabe? E aí, o que é proveniente de esgoto tratado, eu acho que é bem restritivo, assim, eu acho que praticamente não aceito. Eu posso dar uma olhada na legislação e passar em seguida, mas eu acho que tem uma restrição muito forte quanto a isso. Ok. Outra pergunta dele mesmo, ele pergunta se alimentos orgânicos, acredito que são ingeridos crus, né? Sim, acho que, né? Quer responder, Débora? Desculpa, se os alimentos crus, se tem alguma restrição para ingerir os crus? Então, na verdade, a gente recomenda o mesmo cuidado que se deve ter com os alimentos convencionais, né? Que tratar com hipoclorito antes do consumo, porque, na verdade, o orgânico é isso, ele não tem, como eu falei, tem vários detalhes aí, né? Várias características, né, mas assim, no geral, ele não tem os fertilizantes sintéticos, os agrotóxicos sintéticos. Mas questão de microbiológica, assim, também tem o mesmo risco, quer dizer, existem estudos, né, que provam que é menor o risco, tem esse cuidado todo, né, da qualidade da água, numa auditoria é verificado a qualidade da água, se não tem contaminação por coliformes fecais, tudo isso. Mas, claro que não dá para ter certeza absoluta. Então, na dúvida, é melhor fazer o tratamento. Falando um pouquinho do aspecto nutricional, a nossa legislação brasileira, nós temos um RDC da Anvisa que descreve que todos aqueles alimentos que não são submetidos à cocção,
atingido pelo menos 74 graus Celsius no interior, no centro geométrico, eles devem ser higienizados de preferência em uma solução clorada entre 100 e 200 ppm por 15 minutos. Então, a gente lava o alimento em água corrente para retirar o excesso de sujidades, sanitiza em água clorada e passa em água corrente de novo para retirar o excesso de cloro. Eu acho que é o mesmo cuidado. Então, acho que eu li todas as perguntas, mas acho que a gente tem uns minutinhos. Alguém quer conversar com a Débora? Temos sim. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, até aproveitando a oportunidade. Claro, Débora, assim, a gente vê muito, você trouxe o conceito da agroecologia, né? E aí a gente também tem atrelado a ele a agrofloresta, né? Você estava falando muito da agricultura convencional, da monocultura, do uso de defensivo agrícola, do transgênico, enfim, a gente sabe todos os poréns e todas as consequências em um país em que o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? sim. E aí você está trazendo essa nova visão, né, de produção, da gente focar no pequeno produtor, nessa conexão com a terra, né, com o próximo, com a nossa economia local, e a gente remete um pouco do conceito de agrofloresta, né? Então, gostaria, se fosse possível, nesses poucos, eu sei que isso daria um outro painel, Sim. mas, assim, só para talvez trazer um pouco essa diferença entre uma agricultura, né, monocultura, aquela agricultura tradicional, e a gente fazer essa transição para uma agrofloresta e uma agricultura que ela pense no ecossistema como um todo, né? Nessa interação ambiental com o ecossistema. Quais os Sim. benefícios, por que seria bom essa transição, ou quais as consequências, enfim, se a gente teria algum exemplo prático de algo nesse sentido. Algum exemplo prático? Ou então conceitual mesmo, Débora, assim, alguma diferença, o porquê seria importante, ou qual o benefício da gente ter um pensamento numa produção mais de agrofloresta, mas que interaja essa diversidade, né, de fauna e de flora, do que simplesmente pensar que somente a agricultura tradicional ela seja a melhor, vamos dizer assim, a única possibilidade de produção alimentar, né? Então, a gente... é isso que eu falei, né, assim, a gente tem todos esses benefícios, né, de gerar renda, né, para esse produtor que está, enfim, que tá gerando água, que está preservando, né, o meio ambiente, e, enfim, acho que independente das grandes empresas, e é muito rico, né, assim, a gente realmente, agora, eu acho que uma questão, não é uma questão também de, tipo, que vamos, né, salvar o meio ambiente, a gente vai ter que salvar nossa pele, né, então, assim, a gente realmente, a gente não tem muita saída, então agora a gente tem que investir mesmo nas punks, né, na produção, nos sistemas agroflorestais, né, que a gente vê que o sistema agroflorestal, ele por exemplo, ele capta muito mais carbono do que se você deixar a floresta regenerando sozinha, né? Então, e é isso, é uma rede que se forma, então, é um pessoal, assim, que realmente tá na mesma vibração, e essa coisa realmente da generosidade, né, enfim, de ajudar o próximo, e tá junto, né, como eu falei, as CSAs também, as comunidades sustentam a agricultura também é uma forma bem interessante de fortalecer e estar acompanhando de perto a produção, enfim. Eu acho que tem inúmeras vantagens aí, né? Obrigada. Mais alguém, pessoal? Legal, gente. Acho que Candice, tem uma aluna aqui que fala, deixa eu ler um texto um pouquinho grande. Um dos pré-requisitos para conseguir as licenças ambientais junto aos órgãos públicos para projetos de estações de tratamento de dejetos de fossas é ter o reuso da água. Normalmente, os engenheiros ambientais fazem indicações de uso na agricultura, porém vinculam ao cultivo de plantação, não sejam rasteiras.
é indicado plantas altas, para que não haja contato com fruto ou parte comestível da planta. Legal, Candice. Um bom conhecimento, né? Uhum. Ok? Pronto. Então, a gente se despede, Débora, se quiser usar seus últimos minutinhos, mas eu agradeço imensamente, como eu falei no início, eu passaria algumas horas discutindo cada um daqueles pontos aqui na aula de hoje, né? Se você puder deixar seu contato para algumas pessoas continuarem em comunicação, uma rede de trocas de experiências, né, de conhecimento. Eu agradeço demais, para mim foi muito enriquecedor, acredito que para todos que estavam aqui presentes, e muito obrigada mesmo, de coração. Eu acho que é um conhecimento que todos nós, a sociedade inteira, ela precisa ter, né? Porque todo mundo, não consumo orgânico porque é muito caro, porque é muito caro, mas realmente esse cara, realmente, ele é mais custoso, né? E a gente não troca a saúde por outra coisa, né? Bom, então, obrigada mesmo, de verdade. E eu deixo espaço para você pedir. Você quer que eu coloque aqui no chat meus contatos? Porque ou tem a apresentação também. O que é melhor? Como você preferir. Se você quiser deixar no chat, Débora, às vezes fica mais fácil quem está aqui, né? Já fazer a anotação. Caso contrário, a gente pode disponibilizar posteriormente. Inclusive, você devia, talvez você estava acompanhando no chat, né? Então, até endossando o que a professora Tereza colocou, né? Muitos elogios. Ana Carla trouxe aqui, parabéns. Meu esposo e família trabalham com agricultura, então tudo que foi falado vou transmitir. Muito obrigada, professora Débora. Então, a gente, né, Isadora, muito boa. Excelente palestra, professora Débora, a nossa coordenadora de nutrição. Rico aprendizado, a nossa aluna de serviço social. Então, temos alunos e participantes de vários cursos da nossa instituição aqui, né, interagindo, enfim, absorvendo um pouco dessa temática que eu acho que não é somente um curso, né, que todo mundo deveria, como a professora Tereza Elisa comentou, ter o acesso a esses conhecimentos que muitas vezes eles, né, a gente não consegue difundir ele de forma tão grande quanto a gente deseja, né? Eu gostaria que todo mundo soubesse da importância dos alimentos orgânicos, do porquê de ele ainda ser mais caro, da importância das certificações, desse processo de acompanhamento, dos benefícios sociais também, né? Da gente estar incentivando essa agricultura local. Acho que foi uma rica fala e a gente fica muito feliz de ter sua presença nesse painel aqui na nossa Semana do Meio Ambiente. Eu que agradeço. Então, foi um prazer enorme mesmo. Fico feliz, assim, que as pessoas, né, que vocês tenham interesse e que é isso, uma busca de uma alimentação mais saudável, enfim, uma consciência maior, né, com cuidado com o planeta e, enfim, com a nossa saúde mesmo. No final é isso, né, no final é a gente mesmo, né, mas é isso, eu incentivo todo mundo como eu falei, participar de cursos, mutirões e plantar, né, seu próprio alimento, enfim, também acompanhar as discussões políticas que estão acontecendo, porque é um momento que a gente está vivendo de refletir sobre tudo isso, né? A gente ressignificar muita coisa, reaprender a fazer as coisas e fazer as conexões, né? Coisa que a gente não aprende na escola, não aprende nas universidades, a gente sempre aprende enfim, né, meio em caixinhas, assim, tentar, então, expandir e fazer as conexões dos conhecimentos, né, acho que isso é essencial, uma visão crítica das coisas. Obrigada, Débora. Obrigada, Mariana. Obrigada, professora Tereza. Obrigada, Débora, mais uma vez. A gente agradece aos 52 presentes no nosso painel. A gente está encerrando agora nosso segundo dia da Semana do Meio Ambiente, com chave de ouro, e temos programação até sexta-feira. Tá ok, pessoal? Legal. Professora Tereza, muito obrigada. Débora, satisfação, prazer. Prazer meu, gente. Uma boa noite.